Bom dia, boa tarde, que a paz do Senhor esteja com todos. Passando para gravar esse vídeo aqui a respeito de um assunto bem interessante. O homem tem ou não tem o livre-arbítrio? E esse vai ser o tema do vídeo. Se você puder ajudar o canal, dar um like, curtir, se inscrever, comentar, eu fico muito grato, tá bom? Esse assunto é um assunto interessante. Por exemplo, existe um debate que todo cristão sabe que tem a respeito do livre-arbítrio, principalmente entre calvinista e arminiano, né? Então, cada um vai usar um compilado de passagem para provar a tese que ele acredita, né? Por exemplo, eu creio no livre-arbítrio e creio também na soberania de Deus, né? E o que a gente vê nos debates entre os teólogos é que dá a impressão que uma coisa está oposta à outra. Os calvinistas dizem que se o homem é livre, Deus não é soberano. Se o homem é livre, então Deus não escreveu a história. Essa é uma acusação dos calvinistas contra os arminianos. Então, a gente escuta, né? Debate, um teólogo aqui, outro lá, a gente lê a escritura e você tem que chegar a uma conclusão. O homem tem ou não tem o livre-arbítrio? E eu creio que sim, por base nas escrituras. Então eu queria ler apenas 3 versículos com vocês. Aí nós pode tirar uma ideia se o homem tem ou se o homem não tem. O primeiro versículo que eu queria ler está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Vamos fazer a leitura? Versão NAA. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ponto. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Ponto final. No versículo. Agora vamos dividir esse versículo em partes, só para nós fazer uma análise. Então vamos ver. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É chave a gente analisar o seguinte: de que bem e de que mal que Deus está falando? Porque se fosse só referente a essa vida, os animais também são conhecedores do bem e do mal, o bem próprio deles. Você pode analisar que o animal ele tem o instinto dele, ele é guiado pelo instinto, e ele sabe identificar o que é bom e o que é ruim, o que é perigoso e o que não é perigoso para ele, o que faz bem para a vida dele e o que não faz. Então, se o próprio Deus disse que o homem, depois de comer do fruto da árvore do conhecimento, se tornou como um deles, conhecedor do bem e do mal. Esse bem e esse mal só pode ser o bem e o mal espiritual. Então, o homem sabe sim diferenciar o bem do mal, o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele é livre. O próprio Deus disse isso. Entendeu? Então, quando o pessoal da teologia calvinista vai refutar, pega outras passagens que tem lá, que o homem está totalmente morto, viu? Tem que interpretar bem certinho as passagens e ver o contexto.
O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, por exemplo. Porque às vezes é uma forma de linguagem, entendeu? É claro, agora nós estamos salvos, então antes nós estávamos mortos, tá? Mas não quer dizer que nós não tinha noção, nós não sabia diferenciar o que era bom e o que era ruim. Porque a partir do momento que o evangelho é pregado, o próprio Espírito Santo dá a condição da pessoa escolher, dá a condição da pessoa crer, dá a condição da pessoa entender e posteriormente escolher. Porque o homem é livre. E quem diz isso é o próprio Deus. Vamos ver uma outra passagem que vai estar no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6. É interessante a gente analisar essa passagem, que é a passagem a respeito de Caim. Vamos ler. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Olha o 7, que interessante. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? É o próprio Deus está dizendo. Se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Quer algo mais claro que isso? O próprio Deus falando, ó. O 7. Vamos repetir. Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Deus está dizendo para ele, você pode escolher. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você. O desejo de quem? Do pecado. Mas é necessário que você o domine. Domine quem? O pecado. O ser humano, você tem essa condição de escolher entre o bem e o mal. Você tem, entendeu? Então quem pensa de forma diferente, tá? Meu respeito, mas me perdoa. Durante a Bíblia inteira, você tem que eliminar uma sílaba. Se. Porque olha, eu já peguei do Velho Testamento e eu fui lá no Novo várias vezes e fiquei prestando atenção. Essa sílabazinha tá na Bíblia inteira. Se tal coisa, se tal coisa. É uma condicional. Deus te dá a condição. Mas se você quiser, ele não te obriga. Porque o caráter de Deus não é apenas ser soberano. O caráter de Deus é amor, Deus é justiça e Deus é poder, né? Onisciente, onipotente e onipresente. Então essas características que tem o caráter de Deus, ele não abre mão de nenhuma, entendeu? Então vamos supor assim, não iria ter lógica Deus criar a humanidade com uma quantia de pessoa eleita para salvação e a outra já eleita para se perder, porque é automático. Não tem como. Isso é uma coisa que não faz sentido. Se a gente vai, eu só fiz a leitura de 3 versículos. Mas, se você ler, não existe exemplo maior de como é que Deus se relaciona com o homem do que no Velho Testamento. Como Deus se relaciona com o homem, com um povo, com uma nação. O exemplo está no Velho Testamento. E a pessoa pode tentar responder, né? Mas hoje nós estamos na era da graça. Que mais que a pessoa pode falar? Um calvinista iria falar. Agora, relacionamento com a igreja, tá bom, tranquilo. Não é disso que nós estamos duvidando. Não é isso que nós estamos debatendo, melhor dizendo, né? O debate em questão é o seguinte:
relacionamento de Deus com o homem. O homem é livre, que é o livre-arbítrio, que é o tema do vídeo. Presta atenção na história inteira do Velho Testamento. Vê se aquele povo era livre ou não. Então, com certeza, nosso Deus, ele é relacionável. Ele não obriga ninguém a ir para o céu nem para o inferno. A salvação foi ofertada a todos. Deus quer que todos se salvem, só que ele não obriga ninguém. Então nós temos que ter isso em mente. O que é que a Bíblia diz? Porque muitos se amarram na teologia, mas é uma teologia assim. Ele analisa a Bíblia a partir de alguns pontos que faz sentido na teologia dele. Daí o ponto que é oposto à teologia dele, esse cidadão vai tentar interpretar com uma lente de contato da própria teologia. Então daí não dá certo. O cara não consegue interpretar o texto da maneira correta. A interpretação do texto bíblico tem que ser: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E, por exemplo, essas 3 versículos que eu li, fica mais que claro. Mas também quero dizer, antes de encerrar o vídeo, não estou me baseando apenas em 3 versículos. Esses 3 versículos são apenas um exemplo. Todo livro, só para você prestar atenção, qualquer livro da Bíblia, principalmente os do Velho Testamento, que existe a maior evidência de relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem. Você não vai deixar de achar essa sílaba si. E qualquer livro que a gente abrir e for ler, vai ter a condição, Deus dando a condição do homem escolher. Isso vezes a Bíblia inteira. Tá no começo e tá no fim. Quer ver? Vamos achar aqui. Eu não ia ler, mas agora eu resolvi. Vamos ler em Apocalipse 22. (22, 17) de Apocalipse. Para finalizar o vídeo, presta atenção na condicional. O Espírito, e ali está escrito Espírito em E maiúsculo, é o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, veja bem, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Mais claro que isso é impossível, não é verdade? Então tá bom, minha gente. Fiz uma pequena leitura. O assunto é longo, tem na Bíblia toda, mas eu só queria fazer uma pequena reflexão, tá bom? Se você chegou no final desse vídeo, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua caminhada espiritual, em nome do nosso Senhor Jesus.